Prepare-se para arrepios na espinha com histórias de terror que vão te deixar sem dormir. Neste vídeo, mergulhamos em relatos reais e assustadores que desafiam a lógica. De casas mal assombradas a encontros inexplicáveis, estas histórias vão fazer você questionar a realidade. Não assista sozinho. Se tiver coragem de assistir, deixe a luz acesa e aperte o play, se você for capaz de encarar o desconhecido. Eu tinha uns 16 ou 17 anos quando isso aconteceu. Estava na casa da minha tia, irmã do meu pai, que morava bem perto da gente. Meus primos, os netos dela, decidiram dormir lá também. Na manhã seguinte acordei cedo. Lá fora estava escuro, mas era inverno, então isso era normal. Olhei para o meu primo mais velho e falei que ia em casa trocar de roupa para a gente poder sair depois. A gente costumava jogar bola no cemitério do outro lado da rua. Ele concordou, e eu saí. Quando cheguei perto da garagem da minha casa, vi alguém parado na frente da sacada, dentro de casa. Parei na hora. Não devia ter ninguém em casa. Meu pai e minha madrasta estavam no trabalho. De repente, a pessoa sumiu, como se tivesse voltado para dentro, para um lugar que eu não conseguia ver. Lembro que parecia uma mulher, com um vestido branco longo e cabelo escuro. Meu coração começou a bater forte. Vi meu primo vindo na minha direção. Continuei andando para casa, pensando que quando eu abrisse a porta, ele já estaria lá comigo e tudo ficaria bem. Mas não foi bem assim. Tínhamos uma Golden Retriever no quintal. Quando abri a porta, chamei ela para entrar comigo. Mas quando ela chegou perto, ficou com medo. Enfiou o rabo entre as pernas e não quis entrar. Isso me assustou ainda mais. Tentei puxar ela pela coleira, falei que estava frio, que era melhor entrar. Mas ela lutou comigo e acabou descendo as escadas correndo. Meu primo estava no fim da entrada da garagem e gritou para me apressar. Pensei em desistir e ficar de pijama mesmo, mas deixei a porta aberta e corri para o meu quarto. Na minha cabeça, se a porta ficasse aberta, eu estaria seguro. Passei correndo pela cozinha, sala de jantar, sala de estar e fui para o corredor. Meu quarto era o último, bem no fim. Eu podia ter ido direto da cozinha para a sala e depois para o meu quarto, mas a sala sempre me dava medo. Entrei no quarto e tirei o pijama o mais rápido que pude. Coloquei uma calça jeans e peguei uma blusa de manga comprida. Enquanto estava vestindo a blusa, ouvi alguém sair correndo do quarto, voltando pelo mesmo caminho. A blusa ainda estava pela metade quando saí de casa. Meu primo já estava embaixo da garagem e perguntou o que tinha acontecido. Falei que tinha alguma coisa na casa. Ele ficou confuso. Terminei de vestir a camisa e fui fechar a porta. Foi quando congelei. Meu primo perguntou de novo o que estava errado. Apontei para a janela da cozinha, que fica do lado da porta. Dali dá para ver não só a cozinha, mas também a sala. A luz da sala estava acesa. Olhei para o meu primo e falei que não tinha ligado aquela luz, porque nunca passava por lá. Ele começou a ficar nervoso também e veio para o meu lado no degrau. Ouvimos a corrida de novo, vindo na nossa direção. Meu primo desceu os degraus num pulo. Fiquei ali, paralisado, sem conseguir me mexer. Lembro dele falando para eu entrar logo, mas eu sabia que tinha que apagar a luz. Minha madrasta ia brigar comigo se visse a luz acesa. Ela era bem rígida com essas coisas. Então, juntei coragem e corri para dentro. Pedi para o meu primo ficar me olhando. Quando fui apertar o interruptor, vi uma sombra escura na parede na minha frente. Um piscar de olhos, ela sumiu. Saí correndo de casa e bati a porta com força. Depois, tentei contar para minha madrasta, mas ela achou que eu estava inventando história. Disse que nada daquilo era real. Até hoje, quando assisto filmes de terror com fantasmas e ouço aquele barulho de alguém correndo, meu corpo todo se arrepia. Como se eu voltasse para aquele dia, sentindo todo aquele medo de novo. Essa experiência me marcou muito. Por um tempo, fiquei com medo de ficar sozinho em casa. Sempre que entrava em um cômodo, acendia todas as luzes. Demorei para contar essa história para outras pessoas. O medo que não acreditassem em mim. Meu primo e eu falamos sobre isso algumas vezes depois. Ele disse que nunca tinha me visto tão assustado. Confessou que também sentiu algo estranho naquele dia, como se o ar estivesse pesado. Com o tempo, fui superando o medo, mas nunca esqueci o que aconteceu. Às vezes, quando visito a casa dos meus pais, olho para aquela janela da cozinha e lembro daquela manhã. Não sei explicar o que vi ou ouvi naquele dia, mas sei que foi real para mim. Essa experiência me fez pensar muito sobre coisas que não conseguimos explicar. Aprendi que nem tudo tem uma resposta clara,
Que às vezes o melhor é aceitar que existem mistérios no mundo que vão além do nosso entendimento. Hoje em dia, quando alguém me conta uma história parecida, eu escuto com atenção. Sei como é importante ser ouvido e não ser julgado. Aquele dia mudou a forma como vejo as coisas, me fez mais aberto a possibilidades que antes eu descartaria. Nunca mais vi nada parecido naquela casa, mas também nunca me senti totalmente à vontade lá sozinho. É engraçado como um lugar que deveria ser familiar pode se tornar estranho depois de uma experiência assim. No fim das contas, essa história se tornou parte de quem eu sou. Minha experiência como enfermeiro psiquiátrico começou em uma unidade residencial de saúde mental. Logo no início, conheci um paciente que me intrigou. Marion Duchenne. Marion é um homem alto com quase 2 metros de altura e tinha uma característica única: ele não falava. Os médicos chamavam isso de mutismo eletivo. Não havia nenhum problema físico que impedisse Marion de falar. Ele simplesmente não falava. O mais estranho é que, segundo os registros, Marion já tinha falado normalmente antes. Marion cresceu no sul dos Estados Unidos. Aos 19 anos, ele se alistou no exército. Tudo parecia normal até uma noite em que ele sumiu sem deixar rastros. O exército declarou ausente sem licença. Depois de um tempo, consideraram Marion como desaparecido, finalmente, como morto. 10 anos se passaram. Um dia, no pronto-socorro de um hospital para veteranos no centro-oeste, apareceu um homem muito alto. Ele se aproximou da recepcionista e disse: "Meu nome é Marion Duchenne, e estou morto há 10 anos." Depois disso, ele nunca mais falou. O homem estava sujo, coberto de poeira. Usava as mesmas roupas que Marion vestia na noite em que desapareceu. Ele não tinha documentos, e seu número de segurança social não tinha sido usado em todo esse tempo. Mesmo assim, o hospital conseguiu confirmar que era mesmo Marion, acho que usando as impressões digitais. A família de Marion foi avisada, mas a reação deles foi inesperada. Disseram que já tinham sofrido muito com a perda de Marion, e que essa pessoa não podia ser ele. Pediram para não serem mais contatados sobre o assunto. Na unidade onde eu trabalhava, Marion tinha um comportamento estranho. Ele andava de um lado para o outro o dia todo. Enquanto andava, mexia a boca como se estivesse falando ou resmungando, mas não fazia nenhum som. De vez em quando ele jogava a cabeça para trás e abria bem a boca como se estivesse dando uma gargalhada. Mas não saía som nenhum. Quando eu falava com Marion, ele parecia me ouvir. Às vezes, ele respondia com aquele movimento de cabeça, como se estivesse rindo. Os médicos tentaram vários remédios, mas nada mudava o comportamento de Marion. Nas sessões de terapia ocupacional, ele só sorria. Se não pedíssemos para ele ficar parado, ele logo voltava a andar de um lado para o outro. No meu último dia naquele trabalho, a última coisa que vi foi Marion andando no estacionamento. Ele continuava andando e fazendo aquele movimento de rir sem som. Essa imagem ficou na minha cabeça por muito tempo. Às vezes eu me perguntava se Marion era real. Será que eu estava cuidando de um fantasma todo esse tempo? Era difícil acreditar que alguém pudesse desaparecer por 10 anos e voltar daquele jeito. Como ele sobreviveu? Onde esteve? Por que parou de falar depois daquela única frase no hospital? O caso de Marion me fez pensar muito sobre os mistérios da mente humana. Como alguém pode mudar tanto? O que aconteceu com ele naqueles 10 anos? Por que ele voltou? Por que escolheu ficar em silêncio? Conversei com outros enfermeiros e médicos sobre Marion. Todos estavam intrigados. Alguns achavam que ele tinha passado por algo traumático. Outros pensavam que podia ser um problema mental muito sério. Houve até quem sugerisse que não era o verdadeiro Marion, mas alguém parecido com um problema de identidade. Tentamos várias formas de fazer Marion se comunicar. Oferecemos papel e caneta, mas ele nunca escreveu nada. Mostramos figuras e fotos, esperando alguma reação, mas ele só olhava sem expressão. Até tentamos linguagem de sinais, mas Marion não respondia. Com o tempo, Marion virou uma espécie de lenda no hospital. Os funcionários novos sempre perguntavam sobre o homem alto que andava sem parar. Muitos tentaram fazer Marion falar, mas ninguém conseguiu. Anos se passaram e eu mudei de emprego. Mas nunca esqueci de Marion. De vez em quando eu ligava para meus antigos colegas para saber notícias. Marion continuava lá, andando e fazendo seus movimentos de riso silencioso. O mistério de Marion Duchenne nunca foi resolvido.
Onde ele esteve por 10 anos? E voltou? Que parou de falar? Essas perguntas ficaram sem resposta. Marion se tornou um lembrete constante de como a mente humana pode ser complexa e misteriosa. Até hoje, quando penso na minha carreira como enfermeiro, a imagem de Marion andando no estacionamento volta à minha mente. É um mistério que me acompanha, um caso que nunca vou esquecer. Marion Duchesne, o homem que voltou dos mortos apenas para ficar em silêncio, continua sendo um enigma que desafia explicações. A noite em que o terror veio abastecer, eu nunca imaginei que um simples trabalho noturno em um posto de gasolina pudesse se transformar em um pesadelo tão vívido. A necessidade de um dinheiro extra me levou a aceitar esse segundo emprego. Mas o que eu não sabia era que essa decisão me deixaria traumatizado. As primeiras semanas foram tranquilas, monótonas. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo ocasional ronco de um motor ou o tilintar da campainha da porta. Foi no início do meu 3º mês que ele apareceu pela primeira vez. Era sempre por volta das 2 da manhã. Um homem alto, cerca de 1,80 de altura, com cabelos longos e finos que pareciam nunca ter conhecido um pente. Ele entrava cambaleante, pegava uma lata de cerveja e saía sem dizer uma palavra. Isso se repetiu por várias noites. Até que uma vez ele decidiu falar comigo. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. Sua voz rouca cortando o silêncio da loja vazia. "Rob", respondi, tentando manter um tom amigável apesar do desdém que sentia. "Rob", ele repetiu, soltando uma risada estranha. "Gosto disso." Ele abriu a lata que acabara de comprar e saiu da loja falando sozinho, claramente embriagado. Foi nessa noite que minha curiosidade cresceu. Será que ele dirigia bêbado todas as vezes? Observei-o sair da propriedade do posto, notando que ele nunca comprava gasolina, apenas álcool. Com o passar das semanas, suas visitas se tornaram mais frequentes. Algumas noites ele chegava visivelmente mais alterado que outras. Em certas ocasiões, simplesmente se apoiava em uma das prateleiras, olhando fixamente para a parede sem dizer nada. O cumprimento habitual era um "E aí, Rod?", sempre errando meu nome. Uma noite, decidi perguntar o nome dele. Ele me encarou por alguns segundos, como se estivesse processando a pergunta antes de responder. "Bob." Algo me dizia que era um nome falso, talvez escolhido na hora por rimar com o meu. Mesmo assim, continuei a conversa. "Então, Bob, onde você trabalha?" Sua risada ecoou pela loja, me assustando. "Não trabalho", ele disse, seu rosto mudando para uma expressão séria. "O governo me tirou tudo." Seus olhos se fixaram em mim, uma mistura de raiva e curiosidade em seu olhar. "Gosto de você, Rob. Você parece saber o que está fazendo." Não entendi o que ele quis dizer com aquilo, mas logo depois ele saiu da loja. Não o vi por mais de uma semana após esse episódio, o que era incomum para um cliente tão regular. Bob sempre me dava uma sensação estranha. Eu sabia que ele geralmente estava bêbado, mas havia algo mais, algo profundamente perturbador em sua presença. Então veio aquela noite tempestuosa. O posto estava mais vazio que o normal devido à chuva forte. Ouvi o barulho da porta e antes mesmo de olhar senti que era ele. E era, mas não o Bob que eu conhecia. Ele estava encharcado, sem capa de chuva ou guarda-chuva. Sua camisa escura e jeans grudavam em seu corpo magro e seus cabelos longos pingavam no chão. Parado perto da porta, ele olhava fixamente para a parede, com uma expressão de fúria e confusão em seu rosto. "Bob, você está bem?" perguntei, minha voz tremendo levemente. Ele não se moveu, continuou olhando para o nada e disse com uma voz baixa e rouca: "Eu fiz algo muito ruim." Meu coração acelerou. "Que você fez?" Seus olhos se voltaram para mim, vazios e assustadores. "Preciso de um lugar para me esconder." Antes que eu pudesse responder, ele passou por mim em direção ao corredor dos banheiros. Ouvi uma porta abrir e fechar. Os minutos se arrastaram. Bob não saía do banheiro, e eu ficava cada vez mais nervoso. Suas palavras ecoavam em minha mente. Eu fiz algo muito ruim. O que poderia ser? De repente, as luzes do posto se apagaram. A escuridão engoliu tudo, deixando apenas o som da chuva lá fora. Eu estava sozinho em um posto de gasolina escuro como breu, durante uma tempestade, com um homem potencialmente perigoso. Com as mãos trêmulas, peguei a lanterna atrás do balcão e me dirigi ao depósito nos fundos, onde ficava o painel de controle. Ao passar pelos banheiros, notei que ambas as portas estavam entreabertas. Bob não estava em nenhum deles.
No depósito, ouvi um leve gotejamento e o rangido de sapatos molhados. Meu estômago afundou. Bob? Tomei, minha voz não passando de um sussurro assustado. Um guincho à minha esquerda me fez virar bruscamente. A luz da lanterna iluminou o rosto de Bob, seus olhos arregalados e selvagens. Ele se lançou sobre mim gritando, "Vou te matar!" Seus dedos arranharam minhas costas enquanto eu o empurrava. Corri de volta para a frente da loja, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Peguei minha capa de chuva e corri para o carro, discando 190 com dedos trêmulos. Polícia chegou em minutos que pareceram horas. Entramos juntos no posto. Bob estava encolhido em um canto do depósito, parecendo mais um animal acuado do que um homem. Suas pupilas estavam dilatadas, e só então percebi que ele devia estar sob efeito de alguma droga. Os policiais o levaram e eu prestei meu depoimento, relatando suas ameaças e o comentário sobre ter feito algo muito ruim. Mais de um mês se passou até eu descobrir a verdade. O nome verdadeiro dele não era Bob, mas Martin. E o algo muito ruim que ele havia feito: espancar sua ex-esposa até a morte. Provavelmente na mesma noite em que apareceu encharcado no posto. Aquela experiência me marcou profundamente. Nunca mais trabalhei em turnos noturnos, e por muito tempo tive pesadelos com olhos vazios, me perseguindo na escuridão. Eu dirigi muito à noite na minha vida. Não para trabalhar ou algo assim. Meu antigo grupo de amigos e eu sempre ficávamos fora até altas horas quando éramos adolescentes e tínhamos 20 e poucos anos. Acho que você poderia dizer que éramos perdedores. Achávamos que ficar fora até às 5 da manhã todo fim de semana em parques ou estacionamentos era legal. Olhando para trás, era uma perda de tempo estúpida. Mas basicamente por esse motivo, dirigi bastante fora do horário da noite, e geralmente é quando os bêbados e os loucos estão nas estradas. Era uma noite de fim de semana, devia estar se aproximando das 4 da manhã. Eu queria ir para casa. Levei um dos meus amigos para a casa do parque onde estávamos saindo, e antes de dirigir para casa, tive que parar para abastecer. Eu gostava de abastecer à noite porque não havia outros carros no caminho. Entrei em um dos meus postos de gasolina habituais, não muito longe da casa dos meus pais. Enquanto eu caminhava até o prédio para pagar, um cara baixo usando um capuz passou por mim. Ele parou no meio do caminho e me encarou enquanto eu passava. Eu disse o quê? Enquanto eu continuava andando, ele não disse nada. Então eu continuei andando, típico viciado em crack. Entrei no prédio para pagar o frentista pelo meu palpite. Também comprei um bilhete de loteria enquanto estava lá. Voltei para fora e comecei a abastecer. Olhei em volta e, como esperado, era uma cidade fantasma a essa hora. Quando terminei, voltei para o carro e comecei a dirigir para casa. Na metade do caminho, ouvi algo atrás de mim no carro. Olhei no espelho retrovisor e havia alguém no banco de trás olhando para mim. Soltei um grito tão alto que provavelmente quase perdi meus pulmões. Pisei no freio e gritei. Saiam, era o cara do posto de gasolina. Abri as portas e comecei a gritar socorro, sabendo que pelo menos algumas pessoas sairiam de suas casas. Com certeza as luzes da varanda de algumas casas se acenderam e vi algumas portas se abrindo. O cara saiu do meu carro e disse que eu poderia ter cortado sua garganta. Quando algumas pessoas saíram de suas casas, ele começou a correr pela rua. Eu não o persegui. Algumas pessoas vieram até mim e perguntaram se eu estava bem, e eu disse a elas. Agora, um estranho estava no meu banco de trás. O cara estava fora de vista. Eu não estava prestes a começar a dirigir por aí atrás de um viciado em crack. Agradeço às pessoas que vieram e continuaram meu caminho para casa, certificando-se de que eu não o visse em lugar nenhum durante o resto do caminho. Essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. Esse evento aconteceu em meados dos anos 60, na área de Atlanta. Naquela época eu tinha cerca de 8 ou 9 anos. Meu pai dava aulas no subúrbio de Atlanta. Ficava um pouco longe de onde nossa casa ficava. Eu fui para a mesma escola onde ele lecionava, então eu andava com ele todos os dias. No entanto, tínhamos que acordar muito cedo todas as manhãs e sair antes do sol nascer. Sempre parávamos várias manhãs por semana para abastecer em um pequeno posto independente. Muitas vezes éramos o primeiro carro a chegar logo após a abertura do posto. Naquela época, tudo era serviço completo.
Havia uma cabine com um atendente que saía e enchia seu tanque, lavava suas janelas, etc. Ele sempre carregava muitas notas no bolso e um dispositivo no cinto do qual ele contava as moedas. Atrás das bombas havia banheiros minúsculos. Eu costumava usar o banheiro nas manhãs em que parávamos lá, pois era uma viagem bastante longa. Uma manhã, chegamos novamente antes do amanhecer e encontramos o posto completamente deserto. Estava totalmente silencioso, exceto pelos sons do trânsito. Não havia sinal de presença no posto ou em qualquer outro lugar ao redor do posto. Meu pai buzinou uma vez, depois mais algumas vezes, mas não houve resposta. Discutimos qual poderia ser o problema. Meu pai primeiro sugeriu que talvez o atendente pudesse estar no banheiro, mas quando ele ainda não apareceu, meu pai disse que talvez o atendente tenha tido problemas com o carro e não conseguiu chegar ao trabalho a tempo. Continuamos esperando por vários minutos e nenhum outro carro parou. Contei ao meu pai. Eu precisava usar o banheiro e coloquei minha mão na maçaneta da porta do carro para sair. Mas ele me disse que não podíamos esperar mais e que eu poderia usar o banheiro no próximo posto que chegássemos. Então saímos ainda nos perguntando o que aconteceu 1 ou 2 dias depois. Meu pai estava lendo o jornal local quando ouvi uma alta exclamação dele. Ele contou animadamente para minha mãe e eu sobre um pequeno artigo que afirmava que o corpo de um frentista havia sido descoberto com várias facadas enfiadas no banheiro masculino do posto. Era o posto que sempre íamos. O artigo dizia que o motivo parecia ser roubo, pois todo o dinheiro e moedas haviam desaparecido no início da manhã. O valor total provavelmente não era muito. O artigo não deu nenhuma pista sobre quanto foi levado. Mas de qualquer forma, isso não impediu o assassino. Muitas vezes me perguntei como eu teria sido afetado naquela idade se tivesse insistido em ir ao banheiro naquele posto, tivesse aberto a porta para encontrar o corpo do frentista assassinado. Nunca mais fomos àquele posto de gasolina. Eu fiz o turno da noite em um posto de gasolina porque estava com pouco dinheiro e precisava de um segundo emprego. Trabalhei no turno da noite lá por alguns meses. Foi por volta do meu 2º ou 3º mês que esse cara começou a chegar regularmente muito tarde da noite. Sempre por volta das 2 da manhã. Ele tinha cerca de 1,80 metros de altura, tinha cabelo longo e fino. Ele sempre entrava por um garoto alto e ia embora. Mas depois de um tempo, uma noite ele me perguntou meu nome. Eu disse meu nome a ele, e ele continuou dizendo, Ron. Eu gosto disso, pois ele ria sozinho. Ele abriu o garoto alto que tinha acabado de comprar e saiu da loja falando sozinho. Ele estava claramente bêbado. Esta foi a noite em que fiquei curioso para ver se ele tinha bebido e dirigido todas as vezes que ele veio à loja. Eu observei sair e ele sumiu de vista da propriedade do posto de gasolina. Isso faria sentido. Ele nunca comprou gasolina sempre que entrava, ele sempre comprava álcool. Depois disso, eu o vi quase todas as noites. Por um tempo, ele chegava algumas noites visivelmente mais bêbado do que outras, e às vezes ele apenas se apoiava em uma das prateleiras por um tempo e não dizia nada. Ele sempre me cumprimentava com um hasty rod. Toda vez que ele chegava uma noite, ele estava apenas encostado em uma prateleira, bebendo o que tinha acabado de comprar, sem dizer nada. Apenas olhando para a parede. Perguntei o nome dele. Finalmente ele olhou para mim. Demorou uns 5 segundos e disse, Bob. Agora eu sempre achei que Bob é um nome falso quando você mente sobre seu nome. Eu me perguntei se a primeira coisa que veio à mente dele foi Bob, porque rima com meu nome. Mas eu fui com ele. Eu disse que sim. Bob, onde você trabalha? Ele riu tão alto que realmente me assustou. Ele disse que não trabalha. Ele disse que o governo tirou completamente do emprego. Novamente ele olhou para mim com uma cara de bravo, mas curiosamente disse, eu gosto de você. Robbie, você parece saber o que está fazendo. Eu não sabia o que isso significava, mas ele saiu da loja logo depois disso. Não o vi novamente por um tempo. Eu diria que mais de uma semana se passou, que para um cliente regular como ele era um tempo. Bob sempre me dava uma sensação meio assustadora. Imaginei que ele geralmente estivesse bêbado, mas algo estava obviamente errado em sua vida pessoal. Bem,
E numa noite muito tempestuosa com menos clientes do que o normal, provavelmente por causa da tempestade, ouvi o barulho da porta da frente quando alguém entrou e juro que antes de olhar, imaginei que fosse Bob. Quando olhei, fiquei chocado ao ver que era ele. Mas era uma versão muito mais assustadora de Bob. Ele estava completamente encharcado. Não estava usando uma capa de chuva ou um guarda-chuva. Estava apenas com uma camisa escura e jeans. Seu cabelo longo estava encharcado e ele estava parado perto da porta olhando para a parede. Parecia estar com raiva, mas sua mente estava em outro lugar, como seus pensamentos estivessem correndo do jeito que ele estava parado ali, olhando fixamente para o nada, completamente encharcado. Isso estava me assustando. Eu disse: Bob, você está bem? Ele não virou a cabeça, nem se moveu. Ficou parado e disse: eu fiz algo muito ruim. Perguntei o que você fez. Ele então olhou para mim e disse: preciso de um lugar para me esconder. Depois passou por mim no caixa em direção ao pequeno corredor do banheiro. Ele desapareceu atrás da parede e ouvi uma das portas abrir e fechar. Eu estava realmente ficando desconfortável com Bob agora. Não gostava da presença dele sempre que ele estava na loja, e hoje à noite havia algo muito estranho nele. Ele parecia um zumbi, e que eu fiz algo realmente ruim. O comentário foi incrivelmente assustador. Algum tempo se passou e Bob nunca mais saiu do banheiro. Presumi que ele estava bêbado de novo, provavelmente desmaiado ou vomitando de qualquer forma. Eu não queria intervir. E então a próxima coisa que me lembro é que as luzes do lugar se apagaram e a loja estava completamente escura. Eu estava em um posto de gasolina escuro como breu durante uma grande tempestade com um homem bêbado desequilibrado. Usei a lanterna atrás do balcão para ir em direção ao fundo da loja pelo depósito de estoque e o painel de controle. A porta dos fundos estava no mesmo corredor Lily dos banheiros. Enquanto eu passava pelas duas portas do banheiro, ambas estavam entreabertas e Bob não estava em nenhuma delas. Passei pela porta dos fundos. Eu estava planejando ir direto para o painel de controle, mas parei quando ouvi um leve gotejamento em algum lugar da sala e o rangido de sapatos molhados. Meu coração afundou, meu estômago. Eu disse Bob com uma voz muito fraca e assustada. Ouvi guinchos bem à minha esquerda quando apontei minha lanterna naquele canto. Lá estava Bob, com os olhos arregalados, e ele se lançou sobre mim e começou a gritar: vou te matar. Eu o empurrei para longe de mim enquanto ele estava arranhando minhas costas. Corri de volta pela porta para a frente da loja. Ele não me seguiu. Peguei minha capa de chuva e corri direto para o meu carro. Sentei-me no meu carro enquanto discava 911 e falava com uma operadora. Fiquei na linha com ela e não demorou muito para que alguns policiais chegassem e entrassem comigo. Bob ainda estava escondido na sala dos fundos, colhido em um canto, aparentemente como uma criatura raivosa. As pupilas estavam enormes. Só percebi quando ele estava sob efeito de alguma coisa. Eles o levaram para a delegacia, depois que eu disse a eles que ele se lançou sobre mim, ameaçou me matar e afirmou que ele fez algo muito ruim antes. Descobri, mais de um mês depois, que o nome verdadeiro desse Bob Guy era Martin. Ele havia espancado brutalmente sua ex-esposa até a morte. Pode ter acontecido na mesma noite em que ele veio. No posto de gasolina, resumindo a história, eu nunca mais quis trabalhar em outro turno da noite. Nunca mais tive emprego depois desta noite.